Olá a todos, meu nome é Ivan Barbosa, eu sou sócio do Ártica e eu queria chamar a atenção de vocês para um fato recente. Enquanto está o mundo inteiro de isolamento por causa do coronavírus, a Bolsa Brasileira chegou a cair 45% nas últimas semanas. Isso comparando a máxima do mês de fevereiro com a mínima do mês de março, que aconteceu há apenas alguns dias. E a questão que fica é como é que a economia vai se recuperar depois dessa crise. E é claro que é muito difícil falar sobre o futuro, mas nos ajuda a refletir sobre essa crise, olhar para o passado e entender como é que a economia se comportou em pandemias similares. E nessa linha, a pior pandemia que nós tivemos nos últimos 100 anos foi o episódio da gripe espanhola, que aconteceu em 1918 principalmente, ainda durante a Primeira Guerra Mundial. E só para dar uma dimensão do tamanho do impacto que a gripe espanhola teve, dê uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico aqui mostra o número de mortes causadas por cada surto de gripe. E essas três primeiras barras são as estimativas das mortes causadas pela gripe espanhola. Como os números da época não eram muito precisos, elas variam bastante, mas de qualquer maneira dá para notar o quão grave foi, e a estimativa mais aceita é de que ela matou cerca de 2% da população mundial, que na época correspondia a 40 milhões de pessoas, e que se nós fôssemos aplicar no tamanho da população atual, esse número representaria hoje cerca de 160 milhões de pessoas. Outro aspecto da gripe espanhola é que, diferente do que a gente está vendo hoje com o coronavírus, que afeta principalmente a população idosa ou com comorbidades, ela matou muita gente jovem. Ela tinha uma taxa de mortalidade alta, especialmente para a população abaixo de 40 anos. E como essa faixa etária era a população que mais participava da economia, o impacto que o surto da gripe espanhola teve na economia ele foi acentuado por causa disso. Deem uma olhada nesse outro gráfico. Essas linhas mostram a expectativa de vida para cada faixa etária. Ou seja, para uma pessoa que tem uma certa idade, quanto que ela pode ainda esperar viver e como é que isso evoluiu ao longo do tempo. E notem essa agulhada para baixo aqui em 1918. Esse aqui foi o impacto da gripe. Uma pessoa que nasceu nessa época, que teria expectativa de vida de 54 anos, teve essa expectativa reduzida para 41 anos por causa da gripe espanhola. Também vale a pena lembrar que a medicina de 1918 era muito mais precária do que o que a gente tem hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, o primeiro antibiótico que a humanidade teve acesso, a penicilina, foi descoberto em 1928, 10 anos depois desse surto de gripe. E, coincidentemente, o primeiro equipamento médico de auxílio à respiração de pacientes também foi inventado em 1928 e, com certeza, era muito mais precário do que o que a gente tem hoje em dia. Ou seja, a humanidade atravessou a gripe espanhola sem nenhum tipo de antibiótico e sem nenhum tipo de respirador. Inclusive, tem vários estudiosos que acreditam que muita gente morreu não por causa do impacto direto da gripe, mas porque as pessoas pegavam infecções bacterianas secundárias, como pneumonia, e morriam disso, porque não existia nenhum tratamento eficaz naquela época. E agora vamos entender o que aconteceu com a economia durante esse surto de gripe. Esse gráfico aqui mostra o número de mortes causadas pela gripe espanhola e como é que isso evoluiu ao longo do tempo. Então notem que ela teve 3 ondas, a mais grave delas entre outubro e dezembro de 1918, e quando a gente sobrepõe esse gráfico ao gráfico do índice Dow Jones, da Bolsa Americana, olha só o que aconteceu. Eles tiveram uma queda de 11% entre o pico do Dow Jones nesse período, que foi em outubro de 18, e a mínima em fevereiro de 2019. Nesse mesmo período, vale a pena lembrar que aconteceu um outro evento de enorme importância e que certamente ajudou os mercados a se recuperarem, que foi o fim da Primeira Guerra, em novembro de 1918. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que depois de 4 anos de guerra mundial e depois de uma das piores pandemias de gripe que o mundo já teve, os mercados conseguiram se recuperar. Em uma perspectiva histórica, a economia ela sempre se mostrou bastante resiliente. Ilustrando isso, se um investidor tivesse comprado o índice Dow Jones em junho de 1914, às vésperas de estourar a Primeira Guerra, e mantido esse investimento em carteira até os dias de hoje, ele teria obtido um retorno de mais ou menos 10% ao ano em dólar. Lembrando que nesse período todo ele teria atravessado 2 guerras mundiais, crise de petróleo, Guerra Fria, estouro da bolha da internet, os ataques terroristas e uma série de outros episódios ruins que o mundo atravessou.
nós temos confiança aqui no Ártica que a economia brasileira também vai se recuperar dessa crise do coronavírus, especialmente porque ela tem tudo para ser menos grave do que pelo menos parte desses episódios que aconteceram ao longo do último século. Então, nós estamos encarando essa confusão toda como uma oportunidade, e uma oportunidade inclusive bastante rara, para buscar bons ativos e comprar empresas boas com negócios resilientes, que às vezes nem são tão afetados assim, pelo menos não diretamente, pelo coronavírus, mas que no meio do caos que os mercados estão, tiveram seus preços depreciados em 30%, 40%, às vezes até mais de 50%. E nós acreditamos que essas empresas elas têm uma chance muito boa de, passada a confusão toda, recuperarem seu patamar normal. Eu acredito que são nesses momentos de muita turbulência e muita incerteza que as oportunidades atípicas aparecem também. Esses são episódios que acontecem a cada década ou talvez até menos que isso. Bom, espero que essa breve análise tenha ajudado vocês a refletir sobre o nosso momento. Desejo a todos uma boa saúde e bons investimentos.